Tirar um pouco daqui. Compartilhar a página. Compartilhar a tela. Bom, 20 horas, posso começar, Elaine? Depois eu passo a palavra para você? Pode, por favor. Então, tá bom. Bom, estamos dando início a mais um momento de reflexão, né, do que a gente está falando de reflexões para o momento de pausa. Esse é o nosso terceiro webinar. A gente teve o primeiro com a Iracema, o outro com o Regis, hoje com a Elaine, depois tem a Tatiana, tem o Robson, tem várias pessoas que estão se prontificando a estar conosco hoje. E a gente tem uma convidada muito especial que vai conduzir, a Elaine, uma querida amiga, depois eu apresento um pouco mais adiante. Para a gente conduzir, então, está aqui a Elaine, falando um pouco desse a partir da quarentena. É o tópico que eu vou deixar para ela explicar um pouco mais o que ela está pensando e qual o convite dela para a gente compartilhar esse momento junto dessa noite. Eu sei que muitos de vocês já têm participado de vários webinários, mas não custa a gente pedir novamente. Então, precisamos da sua colaboração. Por favor, deixe o microfone no mudo durante o webinar, porque a gente tem várias pessoas, a gente tem mais de 20, quase 30 pessoas agora, e ao longo do evento é capaz de a gente chegar com mais pessoas. Perguntas a gente pode ter mais no final. A Elaine conduz vocês depois ao longo dessa apresentação, desse bate-papo. Eu não gosto de falar muito que a apresentação é muito mais um envolvimento, e a Elaine me contou já um pouco como vai fazer. E tem um convite para você precisar depois um papel, uma caneta, só para tomar nota de algumas coisas, nada demais, um rabisquinho do lado para você utilizar durante a apresentação da Elaine. Para quem não me conhece, eu sou a Ariolina Andrade, sou consultora há mais de 20 anos, sou Country Leader da Points of View, tenho um prazer enorme de estar junto com vocês, a gente está em contato com o mundo inteiro, 45 Country Leaders, hoje a gente teve uma reunião e compartilho com vocês a felicidade de ver a união que a gente está tendo entre os Country Leaders. Acho que essa reunião de hoje foi muito importante, todo mundo pensando como é que a gente pode se colocar à disposição de todas as pessoas nesse momento, seja você em casa sem fazer nada, seja você em casa trabalhando, seja você na rua trabalhando, porque tem várias pessoas que estão no campo de frente trabalhando também, então, mas é um momento de exceção para todo mundo. Então, nós gostaríamos de, eu como Country Leader da Points of View e em nome de vários dos facilitadores aqui, nos colocar à disposição para aquilo que for necessário, daquilo que a gente puder contribuir com vocês nesse momento e agradecer muito vocês estarem conosco, dedicando parte do tempo de vocês para estar compartilhando conosco esses 1h30, mais ou menos, que a gente vai estar conversando. Deixa eu só pôr para cá que esse negócio aqui me... Por que estamos aqui? É uma das perguntas que a gente faz. Para nós estamos aqui para estarmos juntos e ajudar uns aos outros. Está todo mundo num processo de aprendizagem, está todo mundo num processo de reflexão daquilo que daquilo que está acontecendo com todos nós. Para inspirar e ser inspirado. Eu sempre falo, e vocês são craques nisso, porque vocês estão à frente também de várias apresentações, seja como coach, seja como consultor. Toda vez que a gente faz uma apresentação e a gente acha que a gente está transmitindo, eu acho que muitas vezes a gente está aprendendo mais do que transmitindo. Então, nós estamos aqui para inspirar vocês e para ser inspirados. Para promover uma corrente do bem, abrir corações e elevar o espírito. Ou mais forte, que é o nosso propósito, abrir corações e mentes ao redor do mundo. É isso que nos move, é isso que move a Points of View. Para uma oportunidade, a gente fazer uma pausa. A Elaine vai falar um pouco mais a respeito. No Points of View, nós sempre começamos com uma pausa. Este é o primeiro passo de uma busca interna, insights importantes e descoberta. Deixa eu desliguei aqui. Então, é uma pausa para a gente, nesse momento, refletir, ter um momento conosco, para a gente ver o que a gente pode obter de insight nesse momento. Temos uma oportunidade dessa pausa
porque nem sempre a gente consegue... O século XXI, a gente falava muito isso, né? Antes desse momento de exceção, o século XXI, a gente falava que a gente podia fazer uma pausa, era muito difícil, não permitia, porque a gente está sempre num movimento muito grande, e parece que a pausa era quase que uma coisa contra a natureza da gente. E algumas vezes a gente escolhe fazer a pausa, por isso que tinha muito mindfulness, né? Começou esse movimento, e outras vezes o universo aqui simplesmente nos pausa. Mesmo quem está trabalhando está nesse momento de saber que o mundo está numa pausa, um movimento. E eu falava, acho que com a Tatiana hoje, acho que a gente vive hoje um momento que a gente tem muito a agradecer. No momento da história da humanidade, esse vai ser um dos marcos da história da humanidade, essa pandemia, isso que está acontecendo no mundo inteiro. Então, é uma pausa para a gente refletir um pouco mais sobre isso. A pausa também é uma oportunidade para ajustar nossas lentes, né? Expandir nossa visão de um olhar de dentro para fora. O que está acontecendo e como é que eu posso me inserir nesse contexto mundial que está acontecendo. Quando paramos, nós também podemos sentir a carga que a gente carrega nos nossos ombros. O que está pesando a gente? Qual é o ponto que de fato a gente tem que carregar e aquilo que a gente não deve carregar? Uma reflexão de tudo aquilo que a gente está levando adiante. Isso é o que a gente chama de pausa. É por isso que a gente faz nossas pausas. E muito para dar uma chance para você respirar profundamente, e é isso que eu vou convidar vocês a partir de agora, quando a Elaine pegar o grupo, para a gente poder fazer uma pausa conosco mesmo, para a gente poder aproveitar essa uma hora e pouco que a gente vai estar junto. A partir desse momento, eu convido uma amiga querida, a Elaine, esteve comigo em algumas formações em São Paulo, algumas formações que a Rita convidou em Porto Alegre. A Elaine sempre foi uma pessoa muito curiosa, muito intrigante, me ligava várias vezes para perguntar o que fazer ou como fazer. Era uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, enfim. Estamos juntos. Com vocês, é um prazer aí apresentar e já passar a bola para a Elaine. O palco é todo seu. Só peço para alguém que está com o som ligado, se puder... Som aberto. Eu já vou tentar desativar aqui, talvez ela não esteja percebendo. Janaína está com o som aberto. Tá bom, eu já cuido disso daqui. Ainda não. A Janaína deve estar ouvindo a gente. Tá bom, eu já... Peraí, Janaína Tavares. Eu vou... Peraí. É que eu não estou vendo a Janaína aqui. Deixa eu tentar ver a Janaína e eu já faço isso. Janaína, já desativei o som. Já ativou? Ok? Olá. Bem, querido, o palco é teu, vamos em frente. Tá bom. Obrigada, Ari. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, conheci a Points of View através de uma degustação que a Rita Michel, que foi uma professora que eu tive na pós-graduação que eu fiz, e de lá para cá, né, Ari, já fizemos várias intervenções aí, e sempre que eu posso, eu estou com vocês em São Paulo para a gente poder aprimorar e entender e poder usar cada vez mais essas ferramentas da Points, que quem conhece se apaixona, né? E é tão importante em vários momentos para nós colocarmos as pessoas em novas sintonias, não é? Achando seu rumo novamente, se reencontrando. Então, esse convite aqui hoje, né, nosso tema central é o partir da quarentena, né? Vai chegar um momento que todos nós vamos sair dessa pausa forçada que nós estamos todos fazendo, né? O mundo está em pausa. Então, vai chegar um momento que vamos sair dela, não é? Então, o convite de hoje é para que nós nos preparemos para esse fim desses dias de isolamento, não é? Aproveitando da melhor maneira possível esse isolamento que estamos fazendo, não é? Um dos momentos bons é esse de compartilhar, não é?
com as pessoas, de poder se sentir útil mesmo parado, não é? Então, o convite hoje é para isso, para que nós pensemos nesse partir desse momento de pausa forçada, né? O partir da quarentena foi o nome que nós demos aí, então, para este momento, né? Nada dura para sempre e este momento também não vai durar para sempre, logo vai acabar e nós precisamos passá-lo de uma maneira tranquila, não é? Da melhor maneira possível, porque nós moramos nos nossos pensamentos e se nós cultivarmos bons pensamentos, todos passaremos de uma forma mais tranquila, não é mesmo? Então, essa pausa de hoje, essa proposta, é para que a gente coloque luz nesses dias até partirmos desse momento de pausa forçada, não é? Então, vamos viver esse momento da melhor maneira possível. Sempre que fazemos uma pausa, nós iniciamos normalmente com uma música. Então, eu peço para o Ari colocar, aí, Ari, a nossa música para que fizemos então a nossa pausa. Sintam, ouçam a música, apenas isso. Eu gosto de mar, de sol, viajar. Eu gosto das coisas como são. Eu quero viver, nunca mais me prender, dar asas ao meu coração. Cada vez que o dia nasce, o sol vem pra mostrar que o agora é sempre a hora de recomeçar. Então deixa o sol entrar, deixa o sol entrar, deixa o sol entrar, Eu gosto de mar, de sol, viajar. Eu gosto das coisas como são. Eu quero viver, nunca mais me prender, dar asas ao meu coração. Cada vez que o dia nasce, o sol vem pra mostrar que o agora é sempre a hora de recomeçar. Então deixa o sol entrar, deixa o sol entrar. A vida como é e as coisas como são, humildemente vou pedindo em oração. Não me esqueça que a vida aconteça, sinceramente só bondade na cabeça. No coração, a luz do sol ilumina a escuridão. Esqueço a razão, acerto a direção. Eu sigo só e deixo o sol entrar. Deixa 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 o sol entrar. Então, o convite hoje é para que nós deixemos o sol entrar nesse período de pausa forçada, né? Que ela ilumine os nossos caminhos, o nosso pensamento, a nossa mente, tudo que for importante para nós fazermos esses dias um preparo para sair desses dias escuros, talvez, que alguns estão vivendo, mas para que a gente ilumine cada vez mais, não é? Que nós possamos estar bem nesse partir dessa quarentena, ok? Então, o nosso método da Points of View, ele sempre obedece esse método, né? Nós fazemos uma pausa consciente para quê? Para que a gente possa mudar nossa frequência interna, não é?
porque nosso pensamento tem ciclos, nós somos meio piloto automático ali, então a gente faz essa pausa para poder se conectar com o momento, se conectar com aquilo que vamos falar aqui, então se conectar com esse partir da quarentena, ok? Um segundo momento que nós vamos viver aqui é um momento de expansão. Nessa expansão, hoje nós vamos trabalhar com um dos jogos, mais para o final o Ari vai apresentar, ou eu ainda, vamos fazer um bate-bola, né, Ari, sobre as nossas ferramentas da Points of View. E então, vai ter um momento seguinte agora que nós vamos fazer, será um momento de expansão, a pausa nós fizemos com a música, não é? E nessa expansão, nós vamos trabalhar com 3 imagens e nós escolhemos hoje a ferramenta The Coaching Game, que é uma ferramenta que nós temos na Points, para expandir o nosso olhar sobre esse partir da quarentena, né? Então, vamos fazer uma leitura diferente, quem sabe, desse momento, ok? Então, cada um vai poder fazer a sua leitura a partir de imagens que nós vamos trabalhar aqui. Após, eu vou conduzir vocês também para o foco, né? O momento de foco, que é um fechamento dessa expansão. Então, não se preocupem, a gente vai trabalhar juntos aqui. Eu vou conduzindo vocês para que a gente, pós-expansão, que a gente tenha um foco sobre todos os insights, sobre todos os sentimentos, tudo que nós vivenciamos nesse momento de expansão, para daí focar e fazer uma escolha, né, através desses insights que surgiram, de todas as descobertas que nós vamos fazer sobre esse momento de pausa forçada para poder sair dessa quarentena um pouco melhor. E em seguida, nós finalizaremos com um momento de ação. Cada um de vocês aqui vai determinar ações práticas para que a gente não perca esses insights, não é? Então, vamos traçar ações práticas para esse partir da quarentena. E aí, não se preocupem que eu vou conduzir vocês. O Ari, pode passar o slide seguinte, Ari? Então, ó, nós vamos expandir nesse momento agora o nosso ponto de vista sobre o que será o pós-quarentena, ok? O Ari pediu já para vocês terem um papel e caneta. Não se preocupem em anotar tudo o que eu falo. Eu vou conduzi-los e vou indicar um momento em que vocês têm que anotar algo, ok? Essas anotações vai ser só para finalização lá, para que cada um possa direcionar suas ações depois com os insights que tiver, ok? Tudo bem até aqui? Se alguém não entendeu, quer perguntar alguma coisa, pode abrir o seu microfone e perguntar. Ari, tudo bem até aqui? Ótimo. Perfeito. Alguma pergunta? Não? Claudinha entrou. Legal. Claudinha, vou pedir para a Cláudia. Ari, então, podemos seguir se ninguém tem alguma dúvida, se ficou claro. Seguimos. Hoje nós vamos experimentar um momento novo, uma ferramenta nova aí, que é a escolha do card. Nós já experimentamos de uma maneira com a Iracema, na semana passada com o Regis foi de outra, e hoje nós vamos experimentar uma maneira nova. Cláudia Horn, pode abrir teu microfone? Eu vou pedir ajuda para ti nesse momento, tá bom? Ari, pode projetar a tela para nós? Estou tentando aqui, vamos ver se... Tá bom. Cláudia Horn, por favor. Nós temos aqui 11 linhas com 6 colunas. Eu peço que você escolha, sinalize para nós qual é a linha, uma carta, vai abrir... essa tela mostra imagens, né, não estão viradas, mas a gente vai desvirar uma imagem. Então, a Cláudia vai nos dizer, de 1 a 11, qual é a linha e qual é a coluna. 11 linhas, 6 colunas. Escolha para nós uma carta para virarmos, Cláudia. A linha e a coluna, eu digo? Isso. Tá, linha 2, a carta 3. 3. Perfeito, Linha 2. obrigada.
Obrigada, Cláudia. Tá. Então, relembrando, o nosso foco hoje é o partir da quarentena. Então, o que é este momento de pausa para mim? Olhando esta imagem, o que essa imagem me diz sobre esse tema, o partir da quarentena? O que desperta em minha memória? Se eu observar além das bordas, o que mais eu vejo nesta imagem? Novo recomeço. Cláudia, pode fechar o teu microfone, você não precisa falar agora, é só para escolher a carta, desculpa. O meu tá fechado. Tá? Não fui eu que Alguém falei. está falando aí, eu peço que todos fechem o microfone nesse momento e apenas concentrem-se nas minhas indicações. Cada um fazendo o exercício em silêncio, consigo, não é? Mais adiante eu vou abrir possibilidades. Então, se essa imagem tivesse um som, que som ela teria? Essa palavra, ela faz sentido para você nessa imagem? Se não faz sentido, que outra palavra você colocaria? Perceba cada cantinho dessa imagem. Agora eu vou pedir para você anotar o que vier para você, sentimento, algum insight que lhe venha, partindo, né, o que é esta pausa para você, né, como você está vivendo essa pausa forçada. E sempre lembrando que nós vamos sair dela, não é? Então, o que essa imagem te traz de insight, de sentimento, anota aí para você utilizar depois. Afonso, acho que o seu microfone está aberto. Peço para você fechá-lo. Ok? Agora eu vou pedir uma ajuda para Eliane Arruda. Eliane, abra o seu microfone e escolha um card para nós, por favor. Pode ser? Claro. Então, escolha uma linha de 1 a 11 e uma coluna de 1 a 6, por favor. A linha 4. 4 também. 4, 4. 4. Obrigada, Eliane. Pode fechar seu microfone. Então, recebemos agora uma nova imagem. Então, vamos contemplar essa imagem. E agora eu pergunto para você, o que não é, neste momento de pausa, o que não é este momento para mim? Aprecie, então, essa imagem. Essa imagem tem uma relação com a imagem anterior que nós vimos? Ela conversa com essa imagem anterior? Se ela conversa, o que ela diz? A palavra que contém essa imagem, que carrega essa imagem, você concorda com ela? Você daria outro nome?
Faz sentido para ti? O que você enxerga além do tema central nessa imagem? Vamos partir desse momento. Então, qual é o insight que você tem agora? Qual é o sentimento que você tem a partir dessa imagem? Anote para depois utilizarmos. Tudo que vier à sua mente, anote. Regis, você está aí? Opa, vivo aqui, tranquilo. Opa! Regis, escolha um card para nós agora, por favor. 11 linhas, 6 colunas. 7, 7. 7, 7. 7, 6, Ari. Só tem 6. Então, é 7, 6. Eu pulo 7, uma 6, tá bom. Ok. Temos aí uma nova imagem. Contemple essa imagem. Quais os questionamentos que me surgem a partir desse momento? Eu adicionaria algo a essa imagem? Eu poderia estar nessa imagem? Se sim, onde eu estaria? O que é a pausa nesse momento para mim? Eu gosto ou não gosto desta palavra que está no card? Que ligação essa imagem tem com as anteriores? Que relação elas têm? Como esta imagem contribui para as minhas resoluções para sairmos da quarentena? Que história esse conjunto de fotos pode me contar? Anote sentimentos e insights que você teve nesse momento. Ok? Então, a partir dessas 3 imagens, o nosso convite aí para que nós pensemos nesse partir da quarentena, né, que logo vai acontecer, porque os momentos não duram para sempre, não é mesmo? Então, eu peço que agora cada um organize os seus pensamentos, não é? Nós viramos 3 imagens. Cada imagem gerou para você um sentimento, um insight sobre a questão do partir da quarentena, não é mesmo? E agora eu gostaria que você
pegasse esses seus apanhados e pensasse o que posso fazer a partir de hoje para me preparar para o fim da quarentena. Como eu vou sair dessa quarentena? O que eu posso fazer por mim para o fim da quarentena? Por mim, pela comunidade, pelos outros, enfim. O que é que eu preciso fazer para sair bem dessa quarentena? Esse é o momento que nós estamos, é um momento de foco, não é? Para nos prepararmos aí para a ação. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês pensem, para que vocês condensem aí todos os pensamentos e já abro oportunidades de fala. Ok? Ok. Ari, você pode abrir as imagens dos participantes, quem sabe? Acho que está aberto aí. É? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento de Ah, tela. tá aberto. Aham, isso, tá ok. Então, microfone aberto, quem quiser falar agora, gostaria de ouvir vocês, como foi esse exercício para vocês, que insights tiveram, está aberto. Posso falar? Pode, Janaína. Isso, bem assim, esse momento, essas 3 cartas representam muito o que eu estou sentindo, né? Foi assim, eu falei assim, será que sou eu que estou trocando as cartas? A sensação que eu tive foi essa, apesar de não ter sido eu quem escolhi, mas são 3 cartas que representam muito, muito o meu momento. O que eu li das cartas, né? Assim, a primeira carta é o próximo passo, né? A intuição. Como que eu li a intuição, né? Que para mim o nome não seria intuição, seria o passo que eu tenho que dar realmente, né? O que não é que no coisa tem na planilha tem o que não é nesse momento para mim é a forma como eu estou encarando a pausa. Por exemplo, eu sempre fui sobrecarregada de muito trabalho, né? Trabalho em consultoria, tenho um emprego fixo e tenho umas coisas que eu tenho vontade de fazer e nunca consigo, né? Fazer nada. E eu tô dando muita desculpa para mim mesma para não entrar no digital, entendeu? Então, assim, quais as perguntas que me surgem nesse momento é por que eu tô resistindo tanto
a fazer uma pausa e organizar. Tudo que eu precisava era tempo. Eu estou tendo, mas eu estou criando desculpas, me envolvendo com outras atividades para não aceitar o que eu tenho que fazer agora, que é entrar para o mundo digital. Então, o próximo passo, analisar essa carga o que é que eu quero para mim depois pandemia, né? Assim, o que é que eu quero que realmente faça parte da minha vida daqui para frente? Será que não é peso demais aquilo tudo que eu estava carregando? Assim, compartilhando com vocês uma coisa da minha vida pessoal, né? Assim, bem íntimo mesmo. Como eu estou num ambiente seguro, eu não tenho medo de falar isso. Eu conversei com meu marido no primeiro dia após fechar tudo, né? Eu falei assim, cara, sabia que a gente pode gastar menos? Porque a gente está com uma semana que parou de gastar, né? E comprando menos tudo e gastando menos tudo. E por que a gente gastava tanto? Sabe, assim, uma reflexão de dentro de casa, de intimidade aqui compartilhando com vocês. Mas, assim, nunca nem parei para pensar. E uma coisa que eu estava dando como desculpa, que eu dava para minha própria vida e para minha própria casa, é que minha casa era um dormitório e um refeitório. Apenas. E aí eu vi que na minha casa eu tenho ferramentas, eu tenho espaços, eu tenho locais para fazer vídeos online, eu tenho um monte de coisa que eu nunca nem tinha visto aqui. Então, eu acho que o que eu coloquei aqui, né, é aprender a usar ferramentas virtuais, aprender a fazer esses vídeos, porque eu dou aula com presencial, eu faço consultoria no presencial, e por que agora eu estou fazendo isso online? Eu vou ter que usar isso aqui para frente. Fazer parcerias com quem já está no mundo digital, né? O Ari sabe que meu segundo nome é parceria, né? Janaína, colaborativa total, eu não gosto de fazer nada sozinho. E nesse momento estou muito só, e eu disse, cara, eu vou me aliar agora com quem já está no virtual, né? Eu já conversei com ele algumas vezes sobre isso. Fulano faz online, fulano faz virtual, e agora eu preciso me juntar com quem já faz. E me empoderar, sabe? E, assim, para mim, uma resposta, muito do que eu estou vivendo agora, é de mostrar que agora, como eu estou falando com vocês, eu acho que eu tenho capacidade de fazer isso. Né? Eu acho que eu preciso acreditar que eu tenho essa capacidade de fazer e de vender, né, os meus serviços, de trocar, de vender, de fazer gratuito em alguns momentos e ter coragem, assim, porque eu acho que eu não tinha coragem de gravar vídeos, eu achava que eu não tinha medo de falar assim como eu estou falando, e eu estou vivendo isso. Tem gente me procurando para perguntar como é que faz, e se as pessoas acham que eu sei como é que faz, é porque eu sei fazer, mas eu não tenho coragem, né? E aí eu estou analisando essas 3 cartas como um insight mesmo, né? Grata por esse momento aqui conosco. E é isso, assim, fez muito sentido para mim. Obrigada. Obrigada, Janaína. Ana, você quer comentar, né? Me mandou no chat aqui. Ana Schmitz. Oi, boa noite, pessoal. Eu achei muito interessantes essas cartas. Eu gostaria de fazer a minha interpretação, depois eu gostaria de comentar o que a Janaína falou, porque eu achei super interessante o que tu colocou, Janaína. Para mim, eu fiz uma leitura de trás para frente, né? Eu comecei com a carta 3, ela é enfiar a cara no buraco para encontrar o que está escondido no nosso interior. Aquele tempo, assim, deixa eu enxergar lá, é um momento de individualidade, de autoconhecimento. Aí, a carta 2, bom, a partir desse autoconhecimento, que caixas eu estou carregando que não me pertencem, que não tem nada a ver com a minha vida, né? E aí a carta 3, um novo recomeço com leveza, o pé na areia, assim, aquele contato, a sensibilidade, e é um pé só que está na carta. E aí, e eu gostaria de contribuir porque, assim, eu fiz um processo, 2016 em diante, eu tirei dois anos sabáticos, fiz o Caminho de Santiago, e eu tinha 2 coisas em mente, assim. A gente caminhou 510 quilômetros. Eu só pensava assim, é um dia de cada vez e um passo de cada vez. É só isso que eu me preocupava, o passo de cada vez. E aí eu sempre lembro de uma outra frase que diz assim, dê o passo que o caminho se faz. É meio como que você dirigir de noite e o farol ele alcança um pouco. Você vai avançando onde o farol alcança. Você não precisa enxergar 100 quilômetros à frente.
né? Você tem uma direção, mas dá um passinho de cada vez. E essa questão dá um medinho de fazer. Só que se tu dá um passinho, o que é esse passinho? Faz um vídeo, sabe? E no começo tu vai se sentir desconfortável, mas é que nem dirigir, sabe? Tu vai fazendo, daí tu vai vendo que daqui a pouco o que tu falou tocou as pessoas, fez diferença na vida delas. E é isso que vai te impulsionar, sabe? E eu trabalhei muito a questão de timidez já há anos atrás. E eu cheguei à conclusão que a minha timidez era um egoísmo, porque eu estava preocupada com o que eu sentia. Eu comecei a pensar na outra pessoa. O que eu falar vai ajudar o outro. Se eu não falar porque eu não estou confortável, eu vou estar guardando para mim uma coisa que poderia fazer diferença para outra pessoa. E isso me deu força para eu sair de mim e dar um passo de fazer coisas que eu deveria fazer, né? Um passo de cada vez. É só o que precisa. Ai, que lindas reflexões, meninas. Nossa, tô arrepiada aqui. Quem mais quer compartilhar? Rogério, é isso? Talvez tenha na outra página que eu também não estou vendo. Rogério, vai você. Isso, tá bom. Isso. Bom, eu fiz a minha leitura na sequência das cartas, né? A primeira carta da pegada, eu olhei muito assim, o quanto profundo, o quanto significativo e quanto marcante foi a minha jornada até esse momento, deixando marcas profundas por onde eu passei, quer seja na minha vida pessoal, quer seja na vida profissional, né? Mas, ao mesmo tempo, essa carta me deu assim, a sensação de que eu fiz escolhas ao longo dessa jornada e pisei num conjunto de areia, mas tinha toda uma praia disponível para eu também pisar. Então, existe um campo vasto, enorme, para eu pisar ainda, não conhecido até agora, né? E aí, na sequência, veio a figura daquela pessoa carregando aquele mundaréu de caixas, né? E o esforço, né? Então, foi uma pegada, foi uma viagem, foi uma jornada, ao mesmo tempo pesada, mas pesada no sentido que ela foi solitária, que ela foi uma jornada individual, né? E é um pouco dessa minha jornada, de ter uma empresa pequena em que você está sozinho e você tem tudo aquilo para fazer sozinho, apesar de ter algumas conexões, mas foi um caminhar mais individual, né? E que aí todo caminhar individual é mais pesado, né? Ele acaba se tornando mais pesado, se tornou pesado para mim, né? E, finalmente, a última carta me trouxe duas reflexões. Uma reflexão boa, então, o que eu faço com tudo isso, né? Então, tem, por um lado, acho que eu gostei muito porque fez sentido, assim, o que a Ana trouxe, no sentido desse olhar para dentro, né? Desse mergulhar dentro de si, por um lado, isso ficou forte em mim também, né? Então, esse olhar para dentro de mim e fora de mim uma parede verde, né? Quer dizer, um lugar muito grande ainda, assim, uma parede de possibilidades, né? Uma infinidade de possibilidades que eu possa desenhar nisso tudo e imprimir um novo Rogério, imprimir uma nova existência, imprimir uma nova jornada, sem, no entanto, olhar para dentro de mim e apreciar tudo aquilo que eu já pisei, por onde eu já passei, olhar e honrar toda a minha história e daquelas caixas separar o que vai continuar na minha jornada e o que eu posso deixar, sem jamais deixar de honrar tudo aquilo que eu carreguei até hoje, né? Então, foi nesse sentido a minha viagem aqui. O que eu vou fazer, né? Então, um pouco do que a Janaína trouxe também, de olhar e falar, puxa vida, né?
o quanto essa coisa do digital já estava no meu campo, já estava na minha preocupação, à margem de tudo isso, e fui deixando, né, de fazer. Então, ok, hora de acordar para isso, né? Também intensificar parcerias, intensificar pessoas, intensificar grupos onde eu possa compartilhar mais e contribuir ainda mais coletivamente nessa trajetória toda. Ficou um pouco esse sentido. Obrigado, gente, por esse espaço. Ai, que bacana. Obrigada a você, Rogério, por compartilhar. Nossa, quantos insights bacanas. O olhar, né, um olhar de cada um para a mesma imagem, tirando, né, as suas conclusões, muito bacana. Quem mais quer compartilhar? Deixa eu falar. Pode Eu abrir posso seu falar microfone. alguma coisa, Luiz? O Luiz e a Cida. Quem vai primeiro? A Cida, por favor. A Cida? Ok. Então, eu acabei de perceber que a minha reflexão está um pouco diferente das três que aconteceram. As três estão muito no processo interno, né? Eu na minha casa, no meu, enfim, essa pausa não está sendo pesada para mim, porque eu já vinha num processo de recolhimento, meio sabático. Eu já estava meio sabática, retirada, repensando as minhas atividades para voltar para o mundo nas minhas publicações, nas minhas atividades. Então, eu estou achando ótimo, porque eu estou podendo sentar e estudar sem pressão. Não existem novos projetos, não existem novas demandas. Então, eu posso estudar o que eu quero, fazer o que eu quero. E eu já trabalhava em casa, eu já trabalhava como home office. Então, foi só aquele choque inicial e depois pegar a rotina. E a minha reflexão é muito mais uma reflexão externa, muito mais uma reflexão olhando para fora e vendo as pessoas, porque tem um grupo de família, tem um grupo de amigos, tem as coisas que a gente vê pela mídia, no mundo é aqui, e vendo o ser humano como ser humano reagindo a isso. Ok? E quer queira que não, nós vamos passar por um processo de reavaliação da estrutura econômica, estrutura política. Não é questão de saúde. A crise no mundo... Teve um amigo meu que fez uma imagem muito interessante. Falou, Cida, essa coisa de isolamento no mundo vai até junho. A partir de julho, ele falou assim, sabe aqueles filmes americanos de como é que é? De furacão? Aí o furacão passa, aí as pessoas estão saindo das casas e olhando em volta e vendo o que sobrou, que vai haver um momento, que é um momento em que as pessoas vão sair e ver o que sobrou. Seja em junho, em julho, seja quando for. E aí eu me pego realmente, mas não é eu, o indivíduo, né? É o coletivo, é o mundo vai estar reagindo assim. E aí, como é que eu, individual, contribuo para o coletivo? Eu estou muito nessa reflexão externa. Porque o coletivo é feito por mim, é feito por você, é feito pelo outro. Como é que as pessoas individualmente vão se reestruturar nesse novo mundo? Porque a ordem antiga, ela vai querer voltar, mas ela não vai conseguir voltar, porque nós, o indivíduo, passamos por um choque de valores. Quem é que falou que a gente gasta menos? Estamos 2 semanas gastando menos. Por que a gente gastava mais? Janaína trouxe. Então, essas reflexões individuais, elas estão acontecendo. E nós vamos ter um grande coletivo aí questionando a antiga ordem do consuma, gasta, que você, para ser feliz, tem que ter. E aí, eu me pego olhando para isso, e aí eu tenho que lidar com uma outra coisa minha. A minha impotência diante da escolha do outro. Porque isso foi uma coisa que o Pontes ajudou, inclusive, a treinar melhor, né? A carta está lá, a pessoa está falando, a minha vontade é ir lá dar uns tapas nela, você entende o que é para você entender. Mas não é a minha visão. A minha visão é a minha. Então tem que olhar para o outro e respirar zen
e lidar com a minha impotência diante da história do outro, que não é a minha história. Eu estou fazendo uma leitura pelo que eu conheço do outro, pelo que eu acho do outro, mas é a minha leitura. Cala-te boca, fica quieta, não fala nada, deixa o outro falar, é a história do outro. E assim, quando muito fazer perguntas, bem na linha do coaching, faz pergunta, tenta ver que se o outro chega lá, entendeu? Então, eu resolvi falar porque me caiu a ficha, porque foram 3 reflexões voltadas para dentro. Eu já vinha nesse processo, então a quarentena, o isolamento, essa pausa sabática, ela está, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o que eu queria fazer, eu estou muito olhando para o mundo e rezando, para que o coletivo acorde, saia do terremoto, do maremoto, do tufão, e saia recuperando e reestruturando com menos conflitos, com saídas mais de paz, entendeu? E aí, bem assim, ó, primeira carta, deixar uma marca na vida. Qual marca que eu estou deixando? Segunda carta, esse período não é uma carta para mim, não é uma carga para mim. Carga para mim será ver o caos depois. Porque eu vou ter que lidar com a minha impotência de não poder sacudir o outro, entendeu? E por quê? Porque não há desculpas. Cada um diante de si, para o bem ou para o mal. Não há desculpas. Desculpa também é uma escolha, né, Cida? Não tem escolha. Cada indivíduo não está com escolha. Gosta ou não gosta, está sendo pressionado contra o quê? A partir do momento que eu estou fechada aqui, eu só vejo eu. Quando muito eu vejo minha família, que se for disfuncional é pior ainda, mas eu estou diante da minha verdade. Não há desculpas. Legal. Por mais que eu queira dar. Então, o meu caminhar foi meio diferente, por isso que eu resolvi compartilhar. Tá bom, povo? Legal, Cida. Obrigada, Cida. Luiz, sua vez, depois a Roberta e a gente parte, senão vamos ficar muito tempo, né, Ari? Bom, eu acho que eu pensei, né, que as cartas, como eu as olhei, eu acho que está bem em linha do que a Janaína e a Ana falaram, né? Quer dizer, um pouco de olhar, tirar a cabeça do buraco, ver se eu estou carregando mais do que eu devia e estar preparado para dar um próximo passo, né? E eu acho que também me chamou a atenção, e já foi levantado, pelos 3 primeiros, que eu acho que eu tenho sempre resistido a toda essa coisa mais, essa relação mais através de computador, de fazer coaching virtual. Essa coisa, para mim, sempre eu me bloqueei e falei, não, tenho que ter um contato, olho no olho, para poder dar o primeiro passo, né? E já passei muitos casos de falar, não, se não vai olho no olho, acho que é difícil, não sei o quê. E a gente está vendo que, definitivamente, este mundo está desafiando para a gente olhar, quem sabe a gente faz um olho no olho através do point of view, né? Através do nosso zoom aqui. E eu acho que esse é o que me desafia. Que, obviamente, olhando próximos passos, é começar a pôr isso em prática, é começar a ter contato com as pessoas que eu conheço, começar olhando e fazer o que eu mais gosto, né? Que é contribuir para os outros, para as pessoas e para as comunidades, né? Então, tem já atividades que eu faço comunidade, eu acho que é incentivar com essa parada aqui, no caso do coronavírus, a gente não tem tido contato, será que não devia estar usando esses contatos através dos sistemas aí de computador? Com certeza é uma coisa que eu vou mexer a partir de amanhã. Muito obrigado. Legal, obrigada, Luiz. Ari, a Roberta disse que não quer compartilhar, não. Não. Alguém mais quer compartilhar? Roberta Morelli. Roberta Morelli. Roberta Morelli, você quer compartilhar? Oi, Ari, boa noite, pessoal, tudo bem? Não sei se vocês estão me ouvindo, porque minha conexão não está muito boa. Deixa eu falar rapidinho, que eu acho que, não sei, acho que eu estou um pouco na contramão, e eu não sei também se eu estou meio contaminada, que eu estava assistindo
a Exame Talks, com o pessoal falando um pouco aí exatamente, né, das projeções da economia, da saúde. Então teve um bate-papo meio apocalíptico agora há pouco que eu estava assistindo, então talvez esteja um pouco contaminada com isso. Mas a minha história é a seguinte: eu sempre trabalhei no mundo corporativo e quase 3 anos atrás eu saí e comecei a trabalhar como consultora, e eu vivi muito essa questão de como me reconectar com o mundo digital, como estruturar um novo modelo, Então, eu acho que isso não é novo para mim. Então, nos últimos 3 anos, eu construí isso. E a sensação que eu tenho agora, quando as coisas estavam começando a decolar, é que parou tudo de novo, né? Então, a carta da pegada, para mim, ela está uma pegada para trás. Então, eu comecei, as 3 cartas, quando eu comecei a ver, eu olhei com um lado muito negativo. E eu sou uma pessoa que fala, gente, eu preciso achar um lado positivo, senão eu não consigo caminhar. E aquela carta, a pegada ao contrário, para mim, foi, no primeiro momento, voltar para trás. Putz, né? Eu estava na hora de decolar, e já estava tudo estruturado para decolar, e agora vai voltar tudo para trás. E aí eu falei, bom, talvez também seja, eu gosto muito de praia, de mar, talvez num segundo olhar, essa pegada de voltar para trás, essa coisa negativa, né? No segundo momento, eu falei, talvez seja o reencontro com a minha essência, né? Talvez seja uma coisa de volta à essência, não necessariamente voltar para trás. E são pegadas, é uma pegada forte, né? Tem uma coisa de uma luz de sol ali, e mar é uma coisa que remete a uma felicidade muito grande para mim. Então, eu fechei a primeira carta desse lado mais positivo. A carta do meio, para mim, é muito sintomática, assim. Eu falo, cara, é miséria, peso, o cara andando sozinho. Eu falei, como é que eu olho positivo ali? Mas, ainda bom, força, né? Vamos lá, que o cara vai carregando. E eu acho que essa pausa, para mim, tem muito de força, Roberta, vai, porque você carrega muita coisa. E a terceira é a questão de não criar desculpas. Então, vem na primeira e a segunda, fala, tá bom, então para de mimimi, vamos lá, que é com você mesmo, e vai em frente, não cria desculpas. Alguém também falou, no final é um painel verde, né? Mas foi um exercício meio assim, me forçando a ver o positivo, porque semana passada, o começo faz 3 semanas que eu estou fechado em casa, assim, eu só para o supermercado mesmo. E também ficar com 2 adolescentes fechados, cara, eu não sei o quanto eu consigo economizar, porque os caras comem o dia inteiro. Eles comem o dia inteiro. Meu filho de 15 anos não entende o conceito de estoque. Ele come tudo que tem no armário. Então, não sei o quanto, de fato, estou economizando. Mas eu estava mais animada, consumindo muitas lives, conteúdo muito gratuito, importante, legal que está tendo. Mas essa semana me deu uma coisa de, putz, a gente vai entrar numa depressão econômica global. A gente vai entrar num momento, sim, de reconstrução. Acho que o horizonte é bem azul, mas até chegar no azul vai ser difícil, sabe? Os próximos 2, 3 anos eu acho que vão ser muito complicados. Então, acho que esse é um pouco do meu mood hoje, mas tentei reverter com essa história de, né, vamos voltar para as origens, painel verde, e sem desculpa. Obrigada. Elaine, só para concluir o que a Roberta falou, assim, foi uma coisa tão interessante, porque a carta que eu mais gostei foi a carta... Eu falei, mas como carga? Que carga? É enorme, mas é super leve, são caixas vazias, que podem se encher do que você quiser. Eu amei aquela carta do meio. Então, aquilo me deu um bom, muito mais do que a última carta. Então, não sei, eu acho que aquela carta falando carga, para mim, não tem carga alguma. E talvez porque eu estou achando essa pausa fantástica também. E está vivendo essa pausa, está sendo muito importante. Cada minuto dela está sendo extremamente importante e enriquecedor. Só queria contar isso para a Roberta, que eu adorei a carta da carga, viu, Roberta? Fica tranquila que tem alguém, uma malícia no País Maravilhas, que adora aquele monte de caixa vazia lá. Tá bom, gente? Eu queria fazer Legal, obrigada. Elaine, você está me ouvindo? Tô. Queria fazer um convite para você. Eu não sei se você tem o livro do Coaching Game aí com você. Tenho. Se tiver, Todo rapidamente, marcadinho. eu leria o que está escrito na carta. Para quem não conhece, para toda imagem
tem um livro. Coaching Game acompanha o livro. E cada carta tem uma história que não necessariamente é muito lógica com aquilo que está acontecendo. Eu convidaria você para ler o que a história da carga está dizendo. Da carga? Porque é o que muita gente falou. Sim. Rapidamente. Você Vou ler. Deixa eu só responder aqui para a Laís, que eu acho que pode ser para todo mundo. A Laís colocou lá, acho que vocês todos conhecem a metodologia. Não. Tem muita gente aqui que não trabalha com as ferramentas da Points, que eu estou vendo aqui na tela agora. A Cláudia Horn, a Ana Schmitz, não conhece a ferramenta. A Laís também não, né, pelo que ela falou aqui. Alguém mais não conhece as ferramentas da Points, que está aqui experimentando? Só para a gente saber. Pode abrir o microfone e falar? Rapidinho. São as 3? As demais todos conhecem, então, a metodologia. Vou traçar por isso. Então, como a Ari falou, eu vou ler rapidinho. Então, nós estamos usando o jogo The Coaching Game, não é? E como ele falou, cada carta tem uma história. Então, vou ler para vocês a história da carta carga. Certa vez, um forte lenhador se candidatou a um trabalho em uma empresa fornecedora de madeira. Ele foi contratado para o cargo e ainda lhe ofereceram um generoso salário. Ele estava determinado a ser bem-sucedido e a dar o melhor de si. Seu empregador lhe deu um machado e mostrou-lhe o caminho para a área da floresta na qual iria trabalhar. Em seu primeiro dia, o lenhador derrubou 18 árvores, deixando seu chefe muito satisfeito. Muito bem, mantenha o ritmo, comentou o chefe. Estimulado e motivado pelo empregador, o lenhador apareceu para trabalhar no dia seguinte, ainda mais entusiasmado do que estava no dia anterior. No entanto, desapontado, ele só conseguiu derrubar 15 árvores naquele dia. No terceiro dia, o lenhador trabalhou ainda mais duro, mas sua produção foi de apenas 10 árvores. Dia após dia, apesar de dedicar todo o seu esforço ao trabalho, o lenhador reduzindo cada dia mais a quantidade de árvores que conseguia cortar. Devo estar perdendo a minha força, pensou, e decidiu conversar com o seu chefe para se desculpar e expressar o quanto não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Quando foi a última vez que você afiou a lâmina do seu machado? Perguntou o chefe. Afiar? Perguntou o lenhador. Eu não tive tempo para parar e afiar a minha lâmina. Eu estava muito ocupado cortando as árvores. Esse é o texto que acompanha a carta carga que a gente viu, que foi a segunda carta, não é? Onde tinha aquele rapaz com as caixas. Eu só pedi para você ler, porque era muito do que está todo mundo falando, pausa, carga, pesado ou não, e a gente está tendo um tempo para afiar a lâmina. Exatamente. Essa foi um pouco da minha leitura. Talvez não esteja acostumado a parar para afiar a lâmina. Mas com você, quer voltar lá na... Ari, é a Cida, é isso que eu sinto. E eu estou com essa postura. É um tempo para eu afiar minha lâmina, me estudar, me preparar, para a hora que a gente sair depois do tufão, fazer a diferença. Entendeu? E não acho que vai ser caos total. A gente vai se reorganizar. A gente sobrevive. Nós somos uma raça muito... A Ana Schmitz está me pedindo para compartilhar, para falar, ter mais um espacinho ali. Rapidinho, Ana. Assim, eu não pude deixar de fazer uma leitura espiritual também, pelo fato de ser católica. Então, de novo, fazendo a coisa inversa, a introspecção, a oração. A gente, por exemplo, que é católica, a gente não pôde ir para a missa, assim como outras religiões não puderam se reunir, então a gente teve que individualmente fazer essa introspecção. E aí, a carta da pegada, ela me fez lembrar aquela passagem Pegadas na Areia, que acho que muitas pessoas conhecem, né?
E a carta da carga me fez lembrar aquela passagem que diz: o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Então, essa questão que a gente não está sozinho, a gente pode estar... assim como tem o mundo invisível do vírus, tem o mundo invisível espiritual, a gente não está sozinho. Isso, para mim, me dá muita positividade, muita leveza para lidar com toda essa situação, né? Só queria compartilhar isso. Ah, legal, Ana, muito obrigada. Ari, você pode seguir para nós? Então, isso. Alguns já fizeram, mas eu pediria agora que a gente desse mais uma paradinha e montasse um plano de ação através de todos esses insights que vocês tiveram, dessas trocas que nós fizemos aqui com as contribuições, não é? E transformasse esses insights agora em ação. Não é? Então, nós precisamos fazer o último passo do nosso método, que é nos colocarmos em ação. O que eu vou fazer agora com todos esses insights que me veio à minha mente e com a colaboração dos meus colegas, se me deu outra ideia, outra ajuda, o sentimento mudou, não mudou, como está isso para mim, não é? Então, que ações simples eu vou tomar em 24 horas, em 7 dias, em 1 mês, para partir da quarentena? Como que eu vou sair dessa quarentena? Que transformação é essa que eu posso fazer? Que está na minha mão, que só depende de mim? O que vai ser importante hoje eu fazer para que eu esteja melhor no partir da quarentena? Esse é o convite que eu te faço agora e a gente vai dar um tempinho. Ok? Alguém quer compartilhar a sua ação, seu insight, rapidinho, conosco? Eu posso? Quem é? Jane. A Jane. Claro, Jane. Tudo bem? Tudo. Eu vou rapidinho compartilhar os insights que eu tive, rápido. A primeira carta, para mim, a pegada na areia, para mim, foi um recomeço, assim, sinalizando que talvez tudo que a gente sabia, uma onda levou, aquela marca, e que talvez nós teremos que fazer novas pegadas. Então, talvez o conhecimento que a gente tinha antes não vai servir para agora e talvez não sirva para o futuro. Então, teremos que fazer novas pegadas, com uma praia inteira pela frente. O segundo, eu pensei muito nas pessoas que hoje estão carregando cargas e eu prestei atenção na foto em volta, e tinham carros, tinham outras pessoas,
e que talvez nesse momento tenhamos pessoas com grandes cargas, técnicos de enfermagem, lixeiros, todas essas pessoas que estão fazendo com que a gente continue bem, né? Caixa de supermercado, todo mundo que está tendo que trabalhar, não tem escolha, né? E o quanto que esse momento nos gera aí um sentimento de solidariedade, né? De compaixão. E aí a terceira carta me chamou muito a atenção, porque eu acho assim, independente da classe social, independente do que você faça, você não vai poder enfiar a cabeça no buraco e fazer de conta que nada está acontecendo no mundo e que você tem o seu mundo e ele é sozinho, isolado. Então, você vai ter que olhar fora, a nova ordem vai ser compaixão, solidariedade, para a gente reconstruir junto com as pessoas que estão precisando. E aí, as minhas ações para agora é oferecer, acho que, a escuta. Então, assim, estou montando alguns grupos para falar um pouco de como é que está sendo esse momento, que é, né, novo para todo mundo, como é que as pessoas estão lidando com isso. Infelizmente, eu soube de uma advogada muito jovem que cometeu suicídio, então fiquei bastante impactada. Então, assim, amanhã já vou oferecer um grupo para estar conversando, porque as pessoas, tem muita gente que está sozinha, exatamente sozinha, morando sozinha, e então essa a gente fala de 24 horas, né? A semana eu acho que continuar estruturando isso, então estou formando grupos para poder aumentar esse processo, e eu acho que vão ser necessários grupos, né? Não sei se 1 mês, 2 meses, quando acabar a quarentena, de verificar quais foram esses aprendizados, né? O que é que foi, o que é que a gente tirou de bom, né? Desse momento, e o que que a gente aprendeu a olhar para fora, a olhar para os outros, a ter consciência da nossa interdependência, né? Seja de quem está lá no hospital, seja de quem está recolhendo lixo, seja de quem está na polícia, seja que tem quem está na rua. E então acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Jane. Obrigada mesmo. Alguém mais quer compartilhar rapidinho? Oi, Elaine. Oi. É Laís. Gostei demais de participar e eu queria só acrescentar que na minha percepção e nos meus insights, a gente não só perceber essa rede que a Jane falou, né, que somos esses 2 novelos construindo uma peça única, mas incluir aí todo o sistema vivente, todo o planeta, porque eu acho que o tempo não é só do ser humano, é da vida, e a vida inclui o planeta, inclui os animais, a terra que está gritando, e a gente está tendo exemplos da terra se recuperando pela ausência nossa, da nossa pegada. E aquela primeira carta me passou muito isso, a pegada que a gente está deixando pesada nessa terra. Então, além da gente abrir para perceber a interdependência entre os seres humanos, perceber que somos parte de uma coisa muito maior, que é a vida nesse planeta. Senão, esse planeta está muito maior do que nós. Ele vai dar um jeito de sobreviver e a gente precisa perceber que a gente faz parte disso. Só isso. Muito bem. Legal, pessoal. Tem algumas pessoas já saindo, né, Ari? Eu acho que a gente vai partindo para o final, então, por favor. Então, eu deixo aqui meu contato, se alguém quiser conversar mais, né? Tem meu telefone. Meu nome é uma oração, né, Ari? Meu Deus! Enorme.
mas tem meu contato, eu sou aqui eu moro, na verdade, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Estou refugiada em Picada Café, no meio do mato, no verde, com uma internet melhor do que da minha casa, para poder fazer essa pausa e sair daqui numa boa. Tem meu e-mail aí também, elainecoelhosilva@gmail.com. Aqui estão as nossas ferramentas. Ari, eu falo ou você fala? Como você quiser, pode falar. Então, essas 3 ferramentas são as ferramentas da Points of View. A que a gente trabalhou é a que está bem à esquerda do vídeo, que é a The Coaching Game, a mais clarinha, onde temos ali 65 cards, tem um tabuleiro que já vem pronto com algumas questões. Esse tabuleiro tem 4 maneiras de jogar. É isso, Ari? Me ajuda? Acho que sim, né? E tem o Punctum, que é o joguinho do meio aqui. O Punctum foi utilizado na semana passada pelo Regis. Ele contém 33 cards, ele tem também um tabuleiro mais simplificado e ele também acompanha cards com questões e com palavras. E o jogo xadrezinho aqui da ponta é o Faces, é um jogo com 99 cards, com faces de crianças, bebês até mais idade, de todas as nacionalidades. As cartas são todas em preto e branco e nos fazem partir para uma reflexão bem profunda. Então, são 99 cards, uma carta espelho, também contém cards com questões e com palavras. As 2 primeiras ferramentas, elas fazem parte do nível 1, né? Que é o Hello Points. As 3 ferramentas, a gente já começa a trabalhar com elas a partir do nível 2, que é o Practitioner, né? Que eu estou nesse nível. E depois nós temos o nível 3, que é o Turning Point, que é um programa mais profundo, são 5 dias, é isso, né, Ari? 6 dias. 5 dias. 5 dias, né? 5 dias de jornada, é uma imersão, não é? De 5 dias, bem profunda. Normalmente os desenvolvedores da Points estão junto, né, Ari? E sim, também tem o nível 4, que é daí bem mais, né? O nível Master daí, onde também são o último nível, né, da Points, da Academy, que a gente pode estar, não é? Eu estou no nível 2, no Practitioner, e eu já estou com a Points desde 2016, acho, né? E 2016, 2017. E a gente vem praticando bastante aí na tribo, não é? Se você quer estar conosco, quer conhecer mais, fale com um de nós. Isso, Ari, quer complementar alguma coisa? Bom, primeiro eu quero te agradecer, é um prazer te ouvir. Estou aqui pensando nas minhas atividades aqui. Obrigado pela tua apresentação, Elaine, a tua voz e a tua forma de condução. Tenho certeza que não só eu, mas como todo mundo que estava presente, gostou, aproveitou. É um momento de pausa, reflexão. Então, te agradeço muito pela tua disponibilidade, pela tua entrega e pelo carinho que você conduziu o grupo. É um prazer para mim e acho que é um prazer aqui para todo mundo que participou. Muito obrigado. Nós, com isso, estamos encerrando o nosso terceiro webinar. A ideia é essa, a ideia é que tem um espaço para que a gente possa compartilhar ideias, sentimentos. Na Points of View, a gente vê muito essa interação entre um e outro e a gente acaba pegando insights através das informações que vêm dos outros. Eu sempre brinco quando eu faço alguma dinâmica, que aqui a única coisa que não vale é passar vontade e colar aquilo que faz sentido para a gente. Está super liberado. Então, quem é professor aqui fica um pouco bravo comigo, porque aqui a cola está liberada. A gente sempre cola aquilo que a gente ouviu do outro e faz sentido para a gente. Esse é um convite que eu faço para vocês hoje. Às vezes, o que vocês enxergaram nas imagens talvez não representasse tanto quanto um outro colega que falou para você. Isso pode ser... Você pode pegar, não se sinta mal, colar,
faz bem e ganha ponto positivo aqui ao invés de ganhar ponto negativo. Vou fazer mais um convite. A semana que vem tem uma outra super querida, Tatiana, já conversei com ela hoje à tarde. Ela está super empolgada também. Ela vai falar sobre Ikigai e a busca pela razão de ser, no mesmo horário, 8 horas da noite, da próxima terça-feira. Estão todos convidados. Quem quiser conversar mais, ter dúvida a respeito também, pode entrar em contato comigo ou entrar em contato direto no nosso site. Tem lá o nosso e-mail, contato@pointsofview. Enfim, tem todas as formas, tem no nosso Facebook ou no nosso Instagram, ou eu ou qualquer um das pessoas que são practitioners ou são experts estarão à disposição de vocês para responder. Para terminar, é tempo de estreitar os laços. Períodos como esse tornam nossas raízes mais profundas e fortalecem nossa comunidade. Nos vemos semana que vem. Está aberto o microfone para qualquer um que quiser falar. Então, só compartilhe com vocês. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. E, mais uma vez, Elaine, parabéns. Foi um prazer estar com vocês. Quem quiser, está aberto o microfone. Eu quero só agradecer, né, Ari, pela oportunidade e agradecer a todos também que participaram aqui conosco. Dizer que dá sempre um friozinho na barriga da gente quando vai conduzir assim um grupo, não é? Ainda mais assim à distância. Então, só te agradecer, Ari, por toda a tua contribuição, toda a tua ajuda. A Lia também, deixar aqui um beijo para a Lia. E o desejo de sucesso para a Tatiana na semana que vem. E que todos aqui presentes, não é? E que todos que vão depois olhar, assistir esse nosso webinar, que todos tenham bastante luz no seu caminho aí no partir dessa quarentena, tá bom? Muito obrigada. Deixa o sol entrar. Tchau, gente. Está aberto. Quem quiser falar, fala. Senão, uma ótima final de semana, que a gente está no começo da semana, para o resto da semana para todos vocês. Feliz Páscoa. Bom, feliz renascimento para todo mundo. Obrigada. Obrigado, Ari. Parabéns, Obrigado, Elaine. Obrigada, parabéns aí. Viu? Excelente. Obrigado a todos. Obrigada. Parabéns, obrigada. Foi Boa ótimo. noite. Obrigada. Boa noite. Parabéns, Elaine. Boa noite. Obrigada. Gostei daquela telinha do Coach Game Online ali, Ari. Aí, isso aí vai dar o que falar, Ari. Gostaram? Gostou, Flávio? Excelente. Espetáculo, né, Flávio? Eu estava fazendo o PowerPoint já há um tempinho já. Ali está melhor. Ô, Flávio, isso aí é o... Está disponível, né? Ari, está disponível esse online ou não? Está disponível a partir do Practioner, mas eu vou convidar vocês, quem quiser me manda uma mensagem. Na quinta-feira eu vou fazer uma apresentação para um grupo pequeno, a gente conversa um pouco mais. Tá bom. Ari, Tá bom. esse online é tipo, lembra do Tabajara? Seus problemas acabaram. Maravilhoso para nós. Tirando todas as desculpas, né? Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Elaine. Beijo, obrigada. Prazer com vocês. Mamãe, pai, hoje.